Trabalho de conclusão do curso TCC, para o curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. TCC 430, turma 036, grupo 5, Salto São Paulo, 2026. Tema: os impactos do ensino de matemática na formação em pedagogia. Integrantes: Alexandre Alves Mendonça, Geiseliane Souza da Silva Mesquita, Lucinéia Santos Gomes Pereira, Márcia Groto de Oliveira Rodrigues, Regina de Moura Batista, Renata Diniz Pereira, Silvia Jussara Lima Ferreira, orientadora Alessandra Terezinha de Oliveira. Introdução. Formação inicial de professores constitui um elemento essencial para a qualidade da educação básica, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, etapa em que são construídas as bases do conhecimento escolar. Nesse contexto, o curso de pedagogia desempenha um papel fundamental na preparação de profissionais aptos a ensinar diferentes áreas do conhecimento, incluindo a matemática. Segundo Carvalho, 2025, a formação insuficiente gera um grande desafio aos licenciados em pedagogia, visto que os cursos são focados mais no processo de alfabetização, o que acaba deixando de lado, mesmo que inconscientemente, os conteúdos de matemática. Diante do cenário da formação de pedagogos, temos pesquisas que levantam dados sobre como são os impactos nessa formação, principalmente no que se refere à área da disciplina de matemática. Segundo Carvalho, os pedagogos têm em sua formação uma ampla lista de disciplinas que buscam atender às múltiplas demandas formativas, o que acaba diluindo o domínio específico em determinadas áreas, tais como a matemática. Muitos dos estudantes já carregam em sua formação inicial a ideia de que a matemática é difícil, principalmente quando se deparam com conceitos mais específicos, quando se apresentam fórmulas, sinais, diferentes operações e principalmente como isso impactou na visão do seu aprendizado. Objetivos gerais e específicos. O objetivo é analisar de que forma uma formação matemática insuficiente. Nos cursos de pedagogia, na modalidade de distância EAD, impacta a prática pedagógica e a segurança profissional dos futuros professores dos anos iniciais no ensino fundamental. Metodologia. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com o objetivo de compreender de forma aprofundada os aspectos relacionados à formação dos estudantes de pedagogia quanto à disciplina de matemática. Para o desenvolvimento do estudo, foi realizado levantamento e análise de produções acadêmicas, como artigos científicos, dissertações e livros que abordam a formação de professores em pedagogia em relação à disciplina de matemática, utilizando a revisão bibliográfica como principal procedimento metodológico, permitindo identificar contribuições teóricas relevantes para a temática. Os procedimentos incluíram levantamento bibliográfico em fontes confiáveis, livros e artigos científicos que tratam da educação matemática e da formação docente em pedagogia, investigando dados sobre a relação com a área de exatas para dar embasamento científico ao trabalho, sistematizar caminhos e sugestões para superar os anseios dos estudantes, focando na melhoria da administração do ensino de matemática na graduação. Resultado da pesquisa. A realização desta pesquisa permitiu compreender de forma aprofundada como uma preparação acadêmica frágil em matemática impacta diretamente a segurança profissional e a futura atuação docente de quem assume as salas de aula da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.
A partir das análises bibliográficas realizadas e através dos relatos de experiências compartilhadas por estudantes do curso de Pedagogia, ficou evidente que o distanciamento entre as teorias acadêmicas e as demandas reais do cotidiano escolar gera um sentimento latente de incapacidade práticas nos licenciandos. Conclusão. A pesquisa evidencia a necessidade de uma formação em matemática, onde o foco apresentado seria mais no ensinar do que teorias textuais, havendo a necessidade de reformulação da grade curricular, propondo mais disciplinas de caráter práticos, voltado em como ensinar e para quem ensinar. O presente estudo propôs uma reflexão relevante sobre o impacto da formação inicial em pedagogia na constituição da identidade docente, especificamente no que tange à segurança didática e metodológica para o ensino de matemática. Os resultados sinalizam que as lacunas oriundas da educação básica não podem ser ignoradas pelas instituições de ensino superior. Cabe aos cursos de graduação, sobretudo na modalidade à distância, reformular a estrutura curricular da disciplina de matemática, adotando as teorias interacionistas como alicerce para que o estudante seja protagonista na reconstrução dos seus próprios saberes matemáticos, partindo de suas reais necessidades. Nosso trabalho, ele partiu de uma premissa em que muitos dos estudantes que procuram a pedagogia, eles temem a matemática. Muitas vezes eles se esquecem que eles também irão ensinar. E essa formação inicial desses professores é um papel muito fundamental, até para deixá-los aptos a entrar com mais segurança no ensino de matemática. Nós percebemos ao longo do curso, no nosso caso em EAD, mas que também tem um paralelo com a pedagogia presencial, né, dos cursos de pedagogia presenciais, que por mais que as matérias sejam distribuídas para a gente na parte de matemática, elas são muito superficiais. E isso faz com que muitos dos professores se sintam incapazes ou mesmo tenham medo, tenham receio na hora de ensinar. Alguns tópicos de matemática são muito específicos. As pessoas vêm com a forma de ensinar, ou seja, como o Miguel Ribeiro fala nos seus livros, né, a formação específica do professor de matemática para os anos iniciais, ele alerta sobre isso, que o professor que vai trabalhar com as crianças, ele necessita muito de uma formação mais especializada. No primeiro momento, a gente até entende que os cursos de pedagogia, eles acabam trazendo muitas teorias, muita coisa que na hora que o professor entra na sala de aula, ele percebe que ele não está preparado, que ele precisa um pouco mais desse acesso, um pouco mais de professores que ele possa dialogar e não apenas sentar passivamente e receber esse conteúdo e ele não ter como mobilizar esse conhecimento ou mesmo perceber quais são as suas maiores dificuldades para que ele possa suplantar isso. Carvalho fala bastante sobre isso, né, da questão da formação desse professor. Muitos falam que a matemática é difícil, tem muitos sinais, tem muitas fórmulas, o que fazer com elas, como trabalhar com elas. Isso é essencial para quem vai mexer com as crianças no ensino inicial. Por isso, nosso trabalho procurou observar bastante a insuficiência nos cursos de pedagogia, até para que possamos reformular como eles são propostos, como essas matérias são administradas, que tipo de enfoque elas podem ter para que possa ajudar a melhorar, principalmente nos nossos índices, que matemática a gente sabe, por várias reportagens, por várias pesquisas, olhando para as escolas hoje, atualmente, a gente percebe que a matemática é o nosso maior desafio. Nós nos baseamos em muitos artigos científicos, dissertações, análise de livros de matemática,
ou livros que envolvessem a matemática, sejam práticas pedagógicas lúdicas, de forma que o aluno pudesse chegar mais próximo do real, do concreto. Utilizando uma revisão bibliográfica muito grande, procurando autores mais atuais, mais relevantes, principalmente na parte de formação de matemática. Nós sabemos que a pedagogia ela é muito essencial. E por que ficar relegando isso? A gente acaba privilegiando o letramento, né? Ou seja, a alfabetização, e a matemática ela vem junto, só que ela ainda é muito superficial. A gente procurou focar bastante na questão dos anseios desses estudantes, a gente tem relatos aqui no nosso trabalho sobre o que cada um pensa quanto ao curso que ele vai enfrentar. Tardive, por exemplo, fala da questão das interações que ocorrem entre professores e alunos, né? Ou seja, mesmo à distância, essa parte interativa ela fica muito complexa, porque você não tem como fazer a pergunta imediatamente quando vem a dúvida, e a pergunta, quando ela é respondida, ela muitas vezes passa por um vídeo, né? A gente acaba ficando um pouco sem essa interação. Não que não tenha alguns cursos à distância que tenham interações imediatas, né? Os cursos síncronos, que eu acho que é isso que faz uma diferença muito grande, onde você pode imediatamente, quando ocorre essa dúvida, você poder sanar essa dúvida e até frente à própria dificuldade que o aluno tem. O Tortora, ele fala que o estudante de pedagogia ele tem muito essa questão do ensinar matemática e saber matemática. Ou seja, ele aprendeu, então ele está pronto para ensinar. E isso é uma coisa que é muito preocupante, porque às vezes a sua formação, como ela já vem com algumas lacunas, né? Você acaba passando adiante todos os erros que já vieram provocados em você. Ou você entra na sala de aula e o professor ele evita a matemática ao máximo. Ou seja, ele fica só no básico, ele não consegue avançar porque ele também tem medo. Ele também tem aquela angústia de repente estar fazendo errado, de entrar num assunto que ele não domina, e ele se sente falta disso tudo. E uma boa formação pode influenciar positivamente no ato de ensinar. Isso segundo Batista e Menezes, 2018. Eles falam sobre essa questão. Alguns dos relatos que a gente colheu fala, por exemplo, eu esperava que o curso me preparasse melhor para ensinar matemática, com mais aprofundamento nos conteúdos. No entanto, ao enfrentar a sala de aula, percebi que não me sinto segura para explicar os temas nem responder às dúvidas dos alunos. Senti falta de mais diálogo e interação, especialmente para esclarecer dificuldades, o que acaba deixando uma sensação de um aprendizado incompleto. A gente percebe nessa fala exatamente isso que trouxe o nosso trabalho, né? O Silva, ele fala de que nós não podemos mais imaginar uma formação inicial de professores sem fundamentar melhor isso tudo, né? Já num outro relato, a gente tem a predominância da teoria em detrimento da prática. Ou seja, as pessoas querem uma coisa mais palpável, que ela possa ter uma aplicabilidade imediata, o uso do material lúdico, né? Mas um lúdico com intencionalidade, ou seja, não um lúdico pelo lúdico, que também atrapalha bastante. Em geometria, por exemplo, que as pessoas acabam deixando sempre por último, porque a geometria ela tem uma característica da formalização. E aí o próprio docente, né, de pedagogia, ele não tem essa formação muito bem feita por N motivos, né? Ou ele acaba trazendo alguns erros de aprendizagem e ele passa isso para frente. Então, qualquer coisa que ele ensine que não seja muito bem fundamentada provoca um problema nas séries posteriores. E isso é muito importante que a gente verifique. Segundo Ribeiro e Albrecht, né, levando em consideração a importância dos conceitos matemáticos no desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo e sua contribuição para o processo de aprendizagem em qualquer outra área de conhecimento, o professor que atua nos anos iniciais do ensino fundamental deve ter clareza dos conteúdos que deve ensinar e de como mediar esse desenvolvimento e habilidades matemáticas. Ou seja, ele precisa ter uma formação sólida. E o que a gente propõe aqui? A gente propõe que os cursos possam ter mais trocas de técnicas quando aplicadas em sala de aula.
Uma coisa é estar na teoria, a outra é estar do outro lado, que é a sala de aula. O nosso trabalho quer muito que a gente consiga, de alguma forma, poder contribuir para a melhora no ensino dos pedagogos nos anos iniciais. Agradecemos a nossa orientadora, Alessandra Terezinha de Oliveira, a banca avaliadora, nossas famílias e nossa ex-coordenadora de polo, Luciana Vitorino, pelo apoio nessa jornada. Obrigada.